O Cordeiro Reina, uma série em Apocalipse de João. Nós começamos na semana passada, já estudamos o capítulo 4 de Apocalipse, e hoje nós vamos para o capítulo 5. E no capítulo 5 nós veremos a coroação do Cordeiro. Apocalipse 5, vamos ler e aprender neste capítulo todo, essa verdade maravilhosa, a coroação do Cordeiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5. Antes de nós lermos o texto, eu quero relembrar algumas coisas. Eu trouxe aqui um slide para relembrarmos algumas coisas que nós já falamos nessa temática. Então, a coroação do Cordeiro, Apocalipse 5. E nós já aprendemos um pouquinho sobre o Apocalipse, que ele foi escrito no contexto do Império Romano. Na semana passada eu falei isso, cujo trono de César representava todo o poder e era adorado por muitos. Eu expliquei aos irmãos na semana passada que o livro de Apocalipse foi direcionado a 7 igrejas da Ásia Menor, e essas igrejas da Ásia Menor eram colônias do Império Romano. E nessas cidades as quais as igrejas, ou em que as igrejas estavam, nessas cidades haviam templos dedicados ao imperador. O imperador romano, César, era adorado como um deus, mesmo sendo homem, mesmo sendo mortal, ele era adorado como se fosse um deus. Então o trono de César representava todo o poder. E aí o livro, eu tenho falado aos irmãos, que o propósito de escrever Apocalipse, o propósito de João, o propósito de Deus, ao revelar a João o Apocalipse, é trazer uma advertência aos cristãos que evitassem laços econômicos e políticos com Roma. Ou seja, adorar César para ter benefícios econômicos, alertando-os das idolatrias presentes nas instituições e estruturas do império. Porque se os cristãos daquelas cidades não adorassem o imperador, poderiam ser perseguidos e mortos. Se submetessem às festas e adorassem o imperador, eles poderiam ganhar benefícios, se enriquecerem, ter uma boa vida, ter conforto na vida. E este é o problema. Porque nós não estamos aqui para ter conforto na vida, nós estamos aqui para sermos e vivermos de maneira fiel. E sempre Apocalipse vai ter uma repetição sobre manter o testemunho fiel. Nós precisamos manter o testemunho fiel. Então essa é a exortação. Para isso, então, João dá visões celestiais que são registradas em um livro, cujo estilo literário é cheio de simbolismos e características peculiares. Nós precisamos entender que é um estilo próprio, diferente dos outros livros das Escrituras. Porque esse estilo, que nós chamamos de estilo apocalíptico, ou gênero literário apocalíptico, ele já existia naquela época, tem outros apocalipses que não são inspirados, e ele surge junto aí com os judeus, talvez depois de Daniel. Nós temos o finalzinho de Daniel com essa mesma literatura. E por ser um estilo diferente, nós não podemos interpretar literalmente. Como, por exemplo, lá em Daniel nós vamos ver bestas. Daniel tem uma visão de bestas, de animais com cabeça de um jeito, perna de outro e por aí vai. Não é literal, claro, não vai ter um animal desta forma, um monstro dessa forma. Isso é simbólico, está apontando para alguma coisa. E nós estamos aprendendo isso. Então o Apocalipse, ele tem o intuito de revelar, trazer à luz, não de ser visto como um livro cheio de misticismos aterrorizantes. A nossa visão de interpretação do Apocalipse tira os misticismos, essas coisas aterrorizantes que as pessoas acabam trazendo para este livro, e entendemos que ele tem o intuito de trazer à luz, revelar. O termo Apocalipse, no grego, significa exatamente isso, revelar, revelação. Então é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar vendo a cena do trono, agora sendo destacado o entronizar do Cordeiro. Dito isso, vamos para o texto? Apocalipse 5. Presta bastante atenção, nós estamos na continuidade da cena do trono. Depois de ter visto o trono do Deus Criador, nós temos um zoom aqui na mão direita de Deus e começa o texto. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu,
nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam com um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. Nos ajude a compreender essa palavra. Nos ajude a entender que o Cordeiro reina, em nome de Jesus. Amém. Amados, tem um cântico antigo que todos nós que somos cristãos já de uma longa data, ou pelo menos um período aí, conhecemos, que é esse cântico: ao único que é digno. E esse cântico ele tem muito a ver com esse texto de Apocalipse. Ele diz: ao único que é digno. Dignidade aqui é importante nesse texto, de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei que é eterno e imortal, invisível, mas real. É a Ele que nós ministramos o louvor. Agora nós, presbiterianos, somos um pouquinho bereanos no quesito de observar os detalhes dos cânticos e os detalhes com a palavra, nós fizemos uma modificação. E muitas pessoas, ao ouvirem cantar esse cântico nas igrejas presbiterianas, notam essa modificação. Porque esse cântico, normalmente, ele é cantado assim: coroamos a ti, ó Rei Jesus. E nós não entendemos que nós iremos coroar ou que nós podemos coroar a Jesus. Nós entendemos diferente. Nós entendemos que coroado está o nosso Senhor Jesus Cristo. Então modificamos e cantamos: coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás. Nós não iremos coroá-lo, ele já reina. Ele não vai começar a reinar ainda, ele já reina. Então coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés e finalizamos com uma consagração que talvez você cantou esse cântico a vida toda e não percebeu o que você cantou de fato. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Nós consagramos o nosso ser ao nosso Deus, porque Ele é Rei. Como nós vemos isso na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos entender um pouquinho mais. Primeiro, nossa Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus triuno. Ele é trino e ele é uno. Essa palavra triuno, se você colocar num dicionário ou escrever no Google, você não vai conseguir encontrar, vai querer corrigir, porque é a junção realmente dessas duas palavras. O nosso Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas ele é uno.
é um Deus apenas, é triuno, ele subsiste eternamente, a ênfase é no eterno em 3 pessoas. O Pai existe eternamente, o Filho existe eternamente, o Espírito existe eternamente. E é o soberano eterno sobre todas as coisas. O nosso Deus é soberano. Nós já aprendemos isso ao vermos no capítulo anterior, capítulo 4, que nós estávamos diante do trono do Deus Criador, que criou todas as coisas. Mateus 28:19 é dito que nós precisamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que o nosso Deus é triuno e é soberano, é o Deus Criador. Quando o Filho se encarnou, por sua vez, ele esvaziou de si mesmo. A Bíblia utiliza essa expressão, esvaziar-se. Então ele esvaziou de si mesmo e se humilhou, assumindo a forma de servo até a morte. Isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9. Nós não teremos tempo de ler todos esses textos, mas depois você pode conferir esses textos em casa. Se você perder, você pode acessar no YouTube, vai estar essa pregação e conferir cada um desses textos para ver essas verdades. Após cumprir então a sua missão de dar a sua vida para salvar pecadores, Jesus foi ressuscitado pelo Pai, exaltado com a glória que tinha antes. Em João 17:5, o próprio Jesus diz: glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Então Jesus é eterno e sempre foi glorioso. Ele se esvaziou em um período para morrer em nosso lugar, mas ele foi exaltado com essa glória depois. Sua dignidade, por sua vez, agora é acrescida. Existe um acréscimo na dignidade, não na glória, mas na dignidade. Existe um acréscimo que é possível ver aqui nesse texto de Apocalipse 5. É acrescida porque agora, depois da sua missão, ele tem a autoridade de salvar as pessoas de todas as nações. Pessoas que são dele, que ele comprou. Ele mesmo diz, em Mateus 28, depois da sua ressurreição, versículo 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão a todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Isso fica muito nítido para nós no capítulo 5, que nós vamos ler agora e aprender. Então Jesus Cristo, o Deus Filho, se encarnou, morreu, ressuscitou, se ascendeu e já foi entronizado junto ao Pai para reinar até o seu retorno. Nós aprendemos isso também em 1 Coríntios, tivemos uma série há alguns meses, em 1 Coríntios capítulo 15, mês de abril, que nós aprendemos que é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que ele vai vencer é a morte, na ressurreição, que todos nós ressuscitaremos para vivermos eternamente com ele. Então a morte será finalmente, cabalmente derrotada. Onde está a morte, a sua vitória? Foi derrotada. Então Jesus reina. Essa é a verdade. E o que nós temos aqui em Apocalipse 5? Nós temos aqui em Apocalipse 5, de certa forma, uma visão espiritual e simbólica desse entronizar do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo se ascendeu e foi recebido nos céus, então esse entronizar é o que nós temos aqui. Nós precisamos entender que é uma visão espiritual, é uma visão simbólica, e que, de fato, assim, nós não podemos pegar a literalidade do texto como se é exatamente isso aqui literalmente aconteceu. Porque nós estamos falando de uma realidade espiritual. Nós estamos falando do céu. E é dessa forma que João viu isso, para que pudesse relatar a nós, como uma ilustração, como uma figura. Como nós fazemos com as crianças. Dar aula para as crianças é um desafio. O que nós fazemos? Precisamos utilizar figuras para mostrar, baixar a nossa linguagem, a linguagem entendível da criança. É isso que Deus está fazendo, Ele está nos trazendo figura de uma realidade que a gente não consegue nem imaginar, que de fato aconteceu nessa cerimônia. Então Ele nos traz imagens. E essas imagens que eu quero mostrar para os irmãos, e essas imagens têm o intuito de mostrar a dignidade do Cordeiro. Nós estamos diante da coroação do Cordeiro, e a expressão que mais se destaca nesse capítulo 5 é: digno é o Cordeiro. Está mostrando por que ele é digno de ser entronizado, por que ele é digno de ser coroado, por que ele é digno de pegar o livro. Nós vamos ver esse livro daqui a pouquinho. Por que ele é digno? A dignidade do Cordeiro nessas imagens, de ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Dito isso, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, agora voltando ao texto, Apocalipse 5, versículos 1 a 5, nós aprendemos que digno
é o Cordeiro para reinar, ele é digno para reinar, pois venceu a morte para executar os desígnios divinos. Vamos versículo por versículo. O versículo 1 inicia, aqui nós temos, após a visão do trono do Deus Criador, que vimos na semana passada, uma cena como se estivesse dando um zoom. Imagina um cinema, imagina um filme. E aí de repente você vê o trono, e agora a câmera vai dando um zoom, e vai começar a mostrar algo que está na mão direita de Deus. E é isso que acontece, olha, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro. Uma ênfase em um livro em forma de rolo, não é um livro como nós conhecemos, é um livro como um pergaminho. E esse livro estava escrito por dentro e por fora, dos dois lados, é um livro cheio de coisas escritas. E esse livro estava selado, como aqueles selos antigos, selos reais, que mostram que este livro, ele é um livro de decretos. O rei, ao escrever o seu decreto, escrevia num pergaminho, selava e entregava para aqueles que iriam executar. Aquilo que estava escrito e selado com o selo do rei, deveria ser feito. Então é este livro que está ali. É um livro selado, é um livro de decretos. A ênfase do capítulo 6 vai ser a ênfase da abertura desse livro. Esse livro ele vai ser aberto e nós vamos ver o que são esses decretos a partir do capítulo 6. Nós vamos estudar no último domingo de junho, o penúltimo sermão dessa série. Mas agora, nós precisamos entender que algo aconteceu. Uma ênfase aqui vem muito grande depois de João ver esse livro, o livro dos decretos de Deus. Ele diz, vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? A grande ênfase dessa cena é, quem é digno? Quem é digno de abrir este livro? Quem é digno de executar esses planos? Quem é digno de colocar em prática todos esses projetos de Deus? Quem é digno de quebrar esses selos? E aí o texto continua a partir do versículo 3, mostrando que João olhou e não encontrou ninguém. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha o tamanho da glória deste livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João estava em prantos, porque ninguém era digno de pegar esse livro e abri-lo. E observem que a dignidade de abrir esse livro não é ter uma vida santa sem pecado. Porque João ele fala, nem no céu. E nós sabemos que os anjos, eles não têm pecado. Os anjos que ali servem ao Senhor, servem em santidade. Mas nenhum daqueles anjos poderiam pegar este livro, mesmo que não tivessem pecados, e abrir este livro. Se os anjos que são santos e servem em santidade diante do Senhor, em pureza, imagina quem está na terra ou debaixo da terra. Ninguém poderia abrir. E João chorava. Então, um dos anciãos, nós vimos que os anciãos, eles sempre apontam para o povo de Deus. São 24 anciãos que apontam para os 12 apóstolos do Novo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento e as 12 tribos do Antigo Testamento. Imagina um dos anciãos. Imagina a figura daqueles que foram apóstolos de Jesus e sabem muito bem o que estão falando. Chega para João e fala, não chore, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. João, enquanto ninguém pode, existe um que pode. Não chore, existe alguém que é digno, e observe que a sua dignidade está no fato dele ter vencido. Ele venceu o que? A morte. Ele venceu o que? O inferno. Ele venceu. Ele morreu e ressuscitou. E por isso ele pode abrir este livro. E olha que maravilha. Ele é o leão da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Uma referência real da descendência de Jesus. Jesus é filho de Davi. E foi prometido a Davi que os seus filhos reinariam.
e o seu descendente, no singular, reinaria perpetuamente. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei por direito, descendente de Davi, e vai reinar, como foi a promessa feita a Judá, quando Jacó proferiu as promessas aos seus filhos, dizendo que em Judá o cetro estaria, e o cetro não se apartaria de Judá, porque Cristo reina, e ele é a raiz de Davi. É a raiz que continuou mesmo depois que os filhos de Davi pecaram e se desviaram dos caminhos do Senhor, e a monarquia foi tirada dos filhos de Davi, mas existe uma raiz que ficou, a raiz do rei verdadeiro, e ele venceu para abrir o livro. Meus irmãos, nós precisamos entender esse livro à luz dos próximos versículos, como os livros dos decretos salvíficos de Deus, porque somente abrindo este livro é que Cristo nos comprou, é que nós podemos ser salvos. Isso vai ficar evidente a partir que, quando nós vermos os cânticos, quando nós vermos a abertura dos selos, porque Cristo venceu os decretos de salvação, de salvar pecadores de todas as tribos, nações, é possível. Então, digno para reinar, porque venceu a morte, para executar os desígnios de salvação do Senhor. Amém? Em segundo lugar, nós temos aqui que digno também é o nosso Deus, o Cordeiro, para salvar. Pois com seu sangue comprou para Deus os que procedem de todas as nações. E então, depois dessa ênfase do ancião, que diz para João não chorar, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, João vê. Olha como muda a cena. Então vi. Você espera que ele veja o quê? Um leão, não é? Falou de leão, cadê o leão? Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, ele não tinha visto antes, que ele não descreveu antes, agora que ele vê, entra em cena, o personagem principal da cena, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A ênfase do 7 aqui, às vezes a gente fica tentando colocar na mente um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. A ênfase do 7 não é para a gente pensar num animal que esteticamente ficaria feio. A ênfase dos olhos aqui é para que, e dos 7 chifres e dos 7 olhos, é para que a gente entenda a perfeição do cordeiro. 7, no Apocalipse, é o número da perfeição. Então toda vez que aparecer 7, está apontando para algo que é santo, perfeito, completo. 7 chifres, o chifre em Apocalipse aponta para poder, nas escrituras sagradas. Então ele é todo poderoso, está falando que esse cordeiro é onipotente. Os olhos apontam para a onisciência, está dizendo que esse cordeiro é onisciente. E o seu espírito, 7 espíritos, não é 7 espíritos também, literalmente, mas está dizendo que o seu espírito é onisciente. O Espírito Santo é enviado por toda a terra. Então é um cordeiro, observe, surge no meio do trono um cordeiro que parecia morto. Ele carrega em si as marcas do seu sacrifício. Ele parecia morto, mas ele estava em pé. Isso é muito importante, porque ele ressuscitou, ele está ascendido, ele parece morto, carrega em si as marcas da sua morte, mas ele é um cordeiro todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, e é um cordeiro que está em pé, isso mostrando a sua ascensão, e ele tem autoridade. Olha só como o texto continua, versículo 7, e o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele simplesmente, com toda a autoridade, tomou o livro, pegou o livro. Antes João havia dito que ninguém podia nem sequer olhar para o livro. E então o cordeiro vai e toma, pega o livro da mão do Deus Criador, do Pai, daquele que está sentado no trono. Por quê? Porque ele tem autoridade. Porque ele é digno disso. E aí, a partir daí, no versículo 8, nós vamos ver os cânticos celestiais, mostrando
como ele é digno para fazer isso. E quando, versículo 8, ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em um dos selos nós vamos ver sobre as orações dos santos, vou deixar para o dia 25, para nós conversarmos sobre isso, dia 26, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és, tu és digno de pegar o livro. Ele pegou com toda a autoridade, ele é digno de quebrar o selo. E por que ele é digno? Olha o motivo, olha a razão da sua dignidade. Porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui é uma repetição, e toda vez que há uma repetição em Apocalipse é significativo. Repete 4 vezes, porque está apontando para os povos de toda a terra. De toda a terra. O número 4 em Apocalipse sempre aponta para a criação, para a totalidade da criação. Então é de toda a terra, dos 4 cantos da terra, virão pessoas que serão salvas pelo sangue, porque o Cordeiro comprou. A ênfase no comprar, no resgate, no redimir. Nós somos dele. E nós fomos comprados do quê? Do pecado, da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Nós fomos comprados. E mais, o texto continua. Olha só, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Brasileiros, bolivianos, ingleses, americanos, angolanos, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Deus nos comprou para Ele, e para o nosso Deus nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Na semana passada eu dei essa ênfase ao mostrar que, pela figura dos anciãos que reinam, estão assentados no trono e representam o povo de Deus, nós reinamos. E muitas vezes a gente acaba tendo uma visão medíocre da igreja, achando, a minha igreja é uma igrejinha pequenininha, medíocrezinha, não faz nada, não tem poder para nada, e nós precisamos entender que não é assim. A visão de Deus da igreja é a visão de reino. A igreja está reinando, nós somos reino de sacerdotes. É interessante porque ser sacerdote significa que nós somos um reino de servos. Porque o sacerdote nada mais é do que um servo, um servidor do Senhor. Então nós somos um reino de servos, mas somos reis que servem. Somos chamados para reinar e para servir. Digno é o Cordeiro, pois ele foi morto e nos comprou, nos redimiu. Um povo real para Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, digno também é o Cordeiro de ser adorado, pois dele é toda a glória e domínio para todo sempre. Depois de vermos essas 3 coisas, que ele é digno para reinar, porque venceu, ele é digno para salvar, porque com seu sangue comprou, redimiu, resgatou do império das trevas, da escravidão do pecado, um povo para si, libertando da sua escravidão. Agora nós temos o Cordeiro sendo exaltado de uma maneira magnífica no final desse cântico. E nós cantamos esse cântico muitas vezes. Olha só o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Primeiro, João vê um louvor de vozes, de milhares, milhões de milhões. Ele não consegue nem se referir a este número aqui, trilhões, quatrilhões e por aí vai. E ele se refere a um louvor celestial, angelical. Vi voz de muitos anjos, e essa voz proclamava: digno é o Cordeiro. Mais uma vez a expressão da dignidade do Cordeiro. Digno é o Cordeiro, ele foi coroado. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 repetições. Que aponta para quê? Perfeição, plenitude. Digno é o Cordeiro, ele é perfeito, ele recebe o louvor perfeito dos céus. Ele é digno para isso. E aí nós temos um segundo momento de adoração. Na verdade um terceiro, porque já foi dito um anterior. Olha como isso é
gritante, mostrar a dignidade, como o nosso Senhor Jesus Cristo deve ser adorado. Então ouvi que toda criatura, antes as vozes celestiais, agora toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, ao Pai e ao Filho, de igual forma, porque o Filho é tanto Deus como o Pai o é, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. Uma repetição em 4 vezes, para apontar que é de toda a criação esse louvor. Então, digno de receber a adoração do perfeito louvor celestial, e digno de receber a adoração de toda a criação. E então, o texto termina: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. O que fica evidente nesse ponto aqui? Que ele é digno de ser adorado. É que Jesus, sim, ele se encarnou e ele é 100% homem, mas ele nunca deixou de ser 100% Deus. Muitos negam a divindade de Cristo, mas Cristo é Deus, e é claramente atestado em Apocalipse a sua divindade. Porque em Apocalipse mesmo, quando João, ali tendo a visão do anjo, tenta se prostrar para adorar o anjo diz para ele: não me adore, adore a Deus, eu sou só um servidor, um servo seu. Os anjos não deixam João adorá-lo, porque só Deus deve ser adorado. Aqui nós temos uma outra cena. Nós temos o Cordeiro sendo adorado, o Cordeiro recebendo louvor, sabedoria, poder, riqueza, honra. O Cordeiro sendo adorado pelos anciãos que prostraram diante dele. O Cordeiro que é digno, porque é Deus. Ele foi exaltado com a glória que ele tinha antes do mundo existir. Amém? O que eu quero que fique claro aos irmãos, já partindo para a conclusão, é que o Cordeiro reina. E a Bíblia nos ensina isso. Olha alguns textos. Hebreus 10, 12 nos diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Um único sacrifício, não precisa de outro. Foi o perfeito sacrifício, por isso ele é digno. Ele venceu, ele pode salvar pecadores, porque ele ofereceu o único sacrifício. E ele assentou-se à direita de Deus para reinar. Em 1 Pedro 3, 21 a 22 diz: por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E um texto que nós vamos meditar, semana que vem nós vamos fugir um pouquinho de Apocalipse, para meditar nesse trecho aqui, porque esse trecho é importantíssimo para a continuidade do nosso entendimento de Apocalipse. E o trecho que nós vamos meditar na semana que vem, em Atos 2, porque se vocês estão entendendo, se nós estamos vendo aqui a cena do capítulo 5, que é a cena que acontece após a ascensão de Cristo, aonde isso é também narrado na história da igreja? No livro de Atos. Jesus se ascendeu, Atos 1. Atos 2, Jesus envia o Espírito Santo. Entre a ascensão e o envio do Espírito Santo, o que nós temos? O entronizar, a coroação de Cristo. E olha como fica evidente isso. Atos 2, 32 a 33. Deus ressuscitou este Jesus que os judeus mataram, que nós matamos por nossos pecados. Deus ressuscitou este Jesus. E disto todos nós somos testemunhas. Pedro que está falando. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o Espírito Santo. Isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ele pegou o livro e quebrou o primeiro selo. E o primeiro selo saiu o cavalo branco, vitorioso para vencer. Por toda a terra, para salvar pessoas de todas as nações. Uau! O Espírito Santo. Somente porque Jesus foi entronizado é que o Espírito Santo foi enviado. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Falou aos discípulos: eu tenho que ir para que eu envie. Foi o primeiro ato do soberano, enviar de si mesmo
para habitar os nossos corações, para nos chamar à salvação, para nos resgatar das nossas escravidões por causa do pecado. Se não fosse Cristo ter sido entronizado, vencido, ser digno de salvar pecadores, não teríamos o Espírito. Estaríamos condenados ao inferno, à justiça. Mas porque Ele reina, que você hoje pode cantar, louvar, ter paz, ter certeza que se você morrer hoje, como Danilo falou várias vezes que a gente não sabe o dia, para você não é uma coisa ruim. É uma coisa maravilhosa, porque nós seremos recebidos no banquete celestial. Só porque Jesus reina. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, partindo para a prática. Primeiro, confie no Rei. Creia em sua vitória e seu poder. Descanse. Ele já venceu. Nós sempre damos essa ênfase. Romanos dá essa ênfase quando Paulo diz que em Cristo já somos mais do que vitoriosos. Jesus dá essa ênfase quando diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Confie no Rei. Talvez você esteja passando por uma circunstância muito difícil. Uma doença na família, problemas financeiros, dúvidas em relação à questão de emprego, problemas relacionais, ou você simplesmente está desesperado com respeito ao futuro do país, você tem uma sensibilidade social e política muito grande, e ao ver a catástrofe que nós brasileiros somos em questões políticas e sociais, você esteja desesperado, não conseguindo descansar, pensando o que será de nós, o que será do mundo, em guerra, em violência, em preço subindo, em fome, em escassez, em coisas, terremotos, coisas da natureza. O que será do mundo? Você precisa confiar que Cristo está reinando. A Bíblia não diz que o nosso barco está sem condução, que não há capitão no curso do mundo. O nosso Cristo, o nosso Senhor reina. E Ele sabe bem para onde Ele está levando a história, mesmo que nós não saibamos. Porque Ele está fazendo exatamente o cumprimento, a execução dos planos salvíficos. E você vai ver quando abrirmos os selos, capítulo 6, que alguns dos planos salvíficos são catástrofes mesmo. São doenças mesmo, para trazer os pecadores para perto de Deus. Então confie. Porque o fim da história nós sabemos qual é? A trombeta soando, Cristo vindo no céu e a morte sendo vencida. Confie no Rei. Ele reina tanto em toda a história como na sua vida pessoal. E não tem nada do que você passe, nada que Ele não reina. A Bíblia diz que até os nossos cabelos estão contados. Quem dirá o problema que nós temos para fazer amanhã? Aquele probleminha no trabalho que está tirando a sua paz. Creia, descanse, viva para o Rei. Confie no Rei e viva para o Rei. Entenda que Ele te resgatou, comprou. O texto de Apocalipse é claro. Jesus Cristo comprou de tribos, de todas as tribos. Aqui nós somos sim brasileiros, mas nós temos irmãos da Angola, de Guiné-Bissau. Mas somos brasileiros, mas também de vários estados diferentes, culturas diferentes. Somos baianos, rondonienses, maranhenses, até candangos. Nós somos de todos os estados, brasilienses. Mas Deus nos chamou, mesmo sendo diferentes de todas as tribos, porque Ele comprou um povo multiétnico, multiforme, de homens e mulheres e crianças também, meus irmãos, para Ele, para reinar com Ele e servi-lo. Somos reino de sacerdotes, reis que reinam através do serviço. Adore o Rei, viva para o Rei, mas adore, louve pelo que Ele é. É Deus, Jesus é Deus.
ficou muito claro nesse texto. O Cordeiro é Deus, digno de ser adorado. Mas louve também pelo que Ele fez e faz. Dupla ênfase. Nós adoramos pelo que Ele é, mas adoramos também pelo que Ele fez. Louve, adore. Diante do Cordeiro, cumprindo os decretos, nós temos adoração. Nós temos os 24 anciãos adorando. Nós temos a milícia celestial, milhões de milhões adorando. Nós temos toda a criatura adorando. E por que que nós cristãos achamos que nós não devemos adorar? Meus irmãos, viver com Deus é viver para adorá-lo. Ir para o céu é adorá-lo. Se você acha chato adorar, será que o seu coração está em Deus mesmo? Porque você não vai ter o que fazer no céu. Nós somos chamados para adorá-lo. Claro que não é para cantar 24 horas por dia, não é isso. Mas adorar em todos os aspectos da nossa vida. Dedicando, por exemplo, o melhor do nosso trabalho. Dedicando o melhor do nosso tempo. Ao invés de ligar a TV e gastar tempo nas mídias sociais. É assim que nós o adoramos. E por fim, envolva-se na missão do rei. Nós aprendemos hoje que o rei tem uma missão. Ele pagou um preço por essa missão. Ele se encarnou, se esvaziou. Ele morreu. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou, se ascendeu, tomou o livro e ainda está cumprindo a mesma missão. Para vocês verem o tanto que essa missão é importante. Qual é a missão? Salvar um povo de todas as nações. Envolva-se. Envolva-se na missão do rei. Salvar um povo para si de todas as tribos, povos, línguas e nações. Seja e faça discípulos. Jesus chegou para os discípulos e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Se tem uma coisa preciosa ao entendermos que Cristo reina, é entendermos que nós temos uma missão real. Nós somos embaixadores para fazermos discípulos. E podemos ir, porque Ele tem toda a autoridade. Satanás não pode impedir. Aonde quer que pregue o Evangelho, pessoas vão se converter. Porque Satanás não nos impede. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque somos reino de sacerdotes. Porque Ele já venceu. Curva sua cabeça e ore.